Mas a gente trabalhou justamente essa questão. O quanto que às vezes nós interpretamos mal o momento da perda, né? Ou então nós interpretamos mal o momento do ganho. Nem sempre ganhar é ganhar, não é, Gabriel? Nem sempre perder é perder. Exatamente. Às vezes uma família só vai ganhar à medida em que as pessoas compreendem o que perdem como ganho, né? Quando são capazes de fazerem algum sacrifício, porque sabem que aquele sacrifício virá em benefício da família. Se transformará num benefício. E às vezes, padre, aquilo que parece ser uma derrota é tão maravilhoso na vida de alguém. Quando você parece que perdeu alguma coisa, e quando você se amadurece e a sua vida começa a ter um outro sentido a partir daquela aparente derrota, porque não é uma derrota. Então parece que você perdeu. Perdeu porque perdeu uma namorada, perdeu porque perdeu um concurso público, perdeu porque não passou na faculdade, perdeu porque queria fazer uma viagem, você perdeu. E de repente, assim, diante daquele momento de derrota, perdeu porque uma pessoa que você amava muito morreu, e você lutou muito para salvar a vida dela e não salvou, então parece uma derrota. Mas diante daquela aparente derrota, quando você começa a se sentir mais humano, mais frágil, quando você chora e percebe que você chora porque você tem sentimentos, né? Chorar faz muito bem. E às vezes a gente acha que é uma derrota mostrar o sentimento porque eu estou sendo fraco, estou sendo um perdedor, e é o contrário. E é tão interessante que as pessoas elas só vão amadurecendo nessas derrotas e vitórias políticas. Às vezes você pega um candidato que ganha uma eleição, porque faz uma campanha bonita, alguma coisa assim, mas uma coisa é uma campanha bonita, outra coisa é administrar uma cidade, um estado, e às vezes aquele que foi derrotado, a população começa a olhar para ele e fala assim, meu Deus, esse é um vitorioso, porque ele não utilizou nenhum subterfúgio para ganhar. A história do Mandela, né, um homem que fica preso 27 anos e sai da prisão para amar e não para odiar. Isso é vitória, né? Você imaginou ele ter todo aquele poder de fazer o que quisesse, né? O presidente da República. Ele poderia muito bem estabelecer um regime que fizesse justiça a todos os negros, né? Do ponto se de vingasse vista, dos brancos, do ponto de vista que é mais fácil analisar, né? Você ver o poder por essa ótica, né? De sobrepor, de colocar, de fazer valer o que é o interesse daquela classe. E aí quando você descobre que ele percebe que o poder passa por outros caminhos, né? Há uma cena lindíssima, Gabriel, naquele filme A Lista de Schindler, quando o Schindler entra dentro do escritório daquele, sei lá, se era um general, aquele alemão, homem, aquele extremamente perverso, né? E que ele trata mal aquele funcionário que está lá dentro, e de alguma maneira ameaça de morte, né? E dá um tiro na frente do Schindler, né? E mata aquele judeu lá na frente dele, e falou assim, isso é para mostrar que eu tenho poder. Aí o Schindler olha para ele assim, mas não matar também é demonstrar poder. Isso é muito interessante, né? E às vezes nós identificamos somente o aspecto mais lustroso do poder, né? Quando é que a gente ganha, quando é que a gente perde? Depende da maneira como nós vamos interpretando. E, aliás, cada vez mais estou convencido de que desenvolver essa sensibilidade no humano é importante, né? A capacidade de ver a vida com um pouco mais de amplitude. Às vezes a nossa visão é muito reduzida, Gabriel. Muitos sofrimentos, né, são nutridos por causa da falta de amplitude na compreensão das coisas, né? Outro dia encontrei uma mulher que estava sofrendo amargamente com um problema na casa dela, um problema em família, e o problema era pequeno. Não era uma coisa desastrosa, né? Era uma coisa muito simples. Sabe o que era? A filha estava casada com um evangélico. E ela estava preocupada, e na verdade ela ia se casar com um evangélico, não tinha se casado ainda. E qual era a preocupação dessa mulher? Onde ia ser a cerimônia e onde seriam batizados os filhos, os netos. Aí já viram traumas. Não, ela criou um inferno. Ela criou um inferno na vida do filho e estava criando um inferno na vida dela. Porque ela estava dimensionando um problema de uma maneira, amplificando de maneira desonesta um problema. Eu falei para ela, pelo amor de Deus, problema é câncer. Problema é um filho preso, é um filho drogado. Agora, um filho que vai casar com uma menina evangélica e saber onde é que vai acontecer esse casamento e como serão batizados esses filhos, pelo amor de Deus. Aí eu perguntei para ela, né? A menina é do bem? Aí ela disse, né? Deu aquele silêncio e falou assim, a menina é maravilhosa, cheia de valores.
Filho, pelo amor de Deus, para com isso. você não tem um problema para administrar, né? Começa a identificar, e olha que é uma pessoa instruída, é uma pessoa capacitadíssima, essa mulher. Uma mulher muito inteligente. Mas naquele momento, ela reduziu toda a sua inteligência a uma emoção boba, não foi capaz de racionalizar a emoção que estava tendo e estava sofrendo de maneira desonesta, criando mal-estar para ela, criando mal-estar com a futura nora, criando mal-estar com o filho, por causa de um problema que não existia na verdade. Pequena questão que poderia ter sido administrada sem tantos conflitos, mas é aí que está a questão, porque na verdade, se a gente não administra bem esta pequena questão, isso pode verdadeiramente virar um problema para o resto da vida. Quando ela pode criar uma inimizade entre ela e a nora por causa de uma questão religiosa. Sabe, padre, esses dias também uma mulher, no programa de rádio, na Canção Nova, mandou lá um e-mail dizendo que ela estava muito desconfiada do marido dela, porque ela tinha percebido assim que ele estava muito feliz, estava muito eufórico, né? E aí uma vizinha dela achou que ele estava com uma amante, né? E ela conta no e-mail que ela começou a desconfiar, começou a reparar que ela nunca viu nada. E que ela resolveu perguntar. E que todo dia ela pergunta para o marido. Ela olha para o marido e fala, você tem amante ou você não tem amante? E ela fala assim, olha, todos os dias eu brigo com meu marido. E o meu marido agora diz que não me aguenta mais, né? Eu falei, claro que ele não te aguenta mais. Se você nunca viu ele com amante nenhuma, você resolveu cismar com isso. Foi se consultar com uma vizinha que também não viu nada, mas que está desconfiada pela alegria dele de que ele tem uma amante, né? Então, assim, você não tem um problema, você criou um problema. E aí você cria um problema e esse problema ele fica muito próximo da sua própria vida, destruindo a sua vida. E as pessoas elas vão criando coisas onde não há. Nessas horas, quando o senhor diz da pessoa que tem câncer, da pessoa que tem uma doença maior, é que a gente fala da beleza de um trabalho voluntário, né? Quando você, diante do problema do outro, você fala, meu Deus, mas meu problema é tão pequeno, né? Esses dias eu entrevistei no Papo Aberto lá o presidente da ACD, que aliás é seu admirador, né? Um homem fantástico, fabuloso. Fantástico, né? E aí a gente foi mostrando algumas cenas, aquela criancinha sem braços, sem pernas, mas numa alegria, jogando capoeira, nadando, a mãe numa felicidade, o outro menino com uma série de problemas, um riso deslumbrante. Aí você olha e fala, meu Deus, esse menino não tem braço, esse menino não tem perna, ele está vivendo, essa mãe está vivendo com ele. Eu tenho tudo e estou reclamando da vida o tempo todo e estou arrumando uma amante para o meu marido, né? E estou arrumando não sei o quê, e estou arrumando um problema com meu filho que vai casar com uma moça maravilhosa, mas que é evangélica. E estou arrumando um problema porque a costureira fez o vestido, e o vestido que a costureira fez, eu falei que a prega tinha que ser de uma cor, de um tom de não sei o quê. E acabou o mundo por causa da prega que a outra fez, né? É aquela velha história, né? O menino é feliz porque ele não presta atenção no braço que não tem. Presta atenção no que ele tem e no que ele consegue fazer com o que tem, né? Às vezes, minha gente, o que acontece na nossa vida é isso. A gênese de muitas infelicidades está justamente no fato de nós prestarmos atenção naquilo que a gente não tem. Outro dia eu estava dizendo aqui, Gabriel, não sei se foi semana passada, retrasada, estava dizendo que o grande problema do ciumento é que ele não presta atenção no que tem. Ele está sempre de olho naquilo que é do outro. E porque não administra o que tem, ele acaba se transformando numa pessoa infeliz, ele gera problemas, ele gera problema para ele gera problema para quem está do lado. E é engraçado que essa mística, isso é uma mística, de você eleger o que é bom todos os dias. Isso é muito difícil nos nossos dias, porque parece que o nosso contexto é de muita possibilidade. Então a gente vive aquela ansiedade de querer ter tudo, né? E às vezes a gente não sabe fazer a triagem do que nesse contexto onde a gente pode tudo, o que verdadeiramente vale a pena querer, né? Quando a gente coloca a nossa intenção em alcançar muitas coisas, a gente acaba não alcançando nada. Porque posso até estar rodeado de um monte de conquistas, mas qual delas verdadeiramente me realizou? Qual delas verdadeiramente me fez feliz, né? O que neste contexto de tantas possibilidades verdadeiramente pode me realizar? Porque eu acho que é aí que a gente vai descobrir verdadeiramente o que vale a pena na vida, né? Tem uma coisa que a gente falou no Cartas 1, que também fala de certa forma no Cartas 2, que você fala sempre,
que é essa questão do ordinário e do extraordinário, né? O extraordinário, ele acontece extraordinariamente, de vez em quando. Então, assim, olha, extraordinariamente a gente vai viajar e vai conhecer uma cidade com praia. Extraordinariamente você vai comprar uma coisa nova. Então você vai ter prazer naquele carro novo que você comprou, mas é extraordinário. Você não compra um carro todo dia. Você não viaja em férias todos os dias. Você não, enfim, faz uma festa todos os dias. Se a nossa felicidade estiver no extraordinário, a nossa vida é um problema. Ela tem que estar no ordinário. No dia a dia, é sentar para tomar um café da manhã, né? Fala, que delícia, olha que pão gostoso, né? Aí um dia você inova no pão e o pão vem, sei lá, quentinho, você passa uma manteiga, aí você sente aquele cheiro, é isso, né? Você primeiro sente o cheiro, depois você, uma coisa tão simples, pequena, mas é o ordinário. É aquele lugar, aquela paisagem que você vê o tempo todo, mas ela sempre tem um sabor de novidade, porque você está com olhos diferentes naquele dia.